Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Eu espero que esses vídeos tenham abençoado você, te ensinado um pouquinho sobre como Deus se apresenta, sobre quem Deus é, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito. Ainda temos muito conteúdo aqui pela frente e eu espero que isso possa estar abençoando a sua vida. Amém? E eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre Trindade, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito Santo, sobre essa questão de como eles se relacionam e como eles são distintos uns dos outros, pode mandar no meu WhatsApp, pode perguntar, pode deixar aí a pergunta no link do vídeo, na caixa de mensagem, que nós responderemos com todo amor para que você possa aprender sobre quem é Jesus. Amém? Então, nos últimos vídeos nós encerramos um pouco sobre o que era a Trindade. Então nós falamos sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos como essas pessoas se intercalam. Só para dar um resuminho muito breve aqui. Deus é o alvo do nosso relacionamento. E Deus como alvo do nosso relacionamento na criação, isso foi quebrado. Em Adão, no pecado original, esse relacionamento com Deus foi quebrado. E criou-se uma barreira entre o homem e Deus. Então era preciso alguém quebrar essa barreira, então Jesus é enviado para este lugar. Jesus quebra a barreira, abre as portas e agora é o Espírito Santo que nos leva a conhecer tanto o Filho como o Pai. Isso são as três pessoas se relacionando no plano objetivo de Deus desde o início de todas as coisas. Amém? E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, e nós vamos começar agora no novo tema. Nós vamos falar sobre criação, certo? Então aquelas perguntas, o dia foi criar, a criação foi feita no dia de 24 horas, quando Adão foi criado, e realmente existe a criação, qual é a relação do criacionismo com o evolucionismo, no que elas são distintas. Nós vamos falar sobre todas essas coisas, tá bom? Vamos falar sobre criação. Mas antes de falar sobre a criação, sobre esses temas propriamente ditos, sobre temas específicos, eu queria falar com vocês hoje, primeiramente, no texto de Gênesis. Eu quero trazer algumas coisas importantes aos nossos olhos, que isso vai nos ajudar a entender muitas coisas a respeito desses temas. Às vezes nós estamos tão acostumados a ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que nós não nos atentamos para o que está acontecendo no texto, o que Deus quer trazer com maior profundidade. E eu queria trazer alguns pontos interessantes para vocês. Beleza? Vamos começar? Primeira coisa que nós vemos em Gênesis capítulo 1, 2 e 3 a respeito da criação é que a Trindade ela é totalmente atuante nestes versículos. Por exemplo, vamos olhar primeiro para a pessoa de Deus. Quem é Deus? Deus é o ser soberano. Deus possui todas as suas características infundáveis. Foi o que nós comentamos. Misericórdia, justiça, amor, compaixão, juízo, isso. Então, ou seja, Deus ele possui todas essas características. Esse Deus que possui todas as características está criando o mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver para a pessoa de Deus é ele é poderoso. Porque Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, ou seja, e a ideia de criar aqui é houve do nada, veio a existir. Então, ou seja, Deus ele é tão poderoso que ele trouxe à existência aquilo que não existia. E isso é meio complicado para as nossas mentes, ou às vezes é muito simplista, porque nós estamos acostumados a ver coisas criadas e não coisas que foram criadas do nada. Então, quando nós olhamos para Deus, e Deus vai dizer que Deus trouxe à existência aquilo que não existia. E o que isso significa? Que Deus olhou para dentro de si e de si mesmo criou todas as coisas. Então, ou seja, Deus é o criador de todas as coisas porque primeiro existiram nele, certo? Então Deus ele é Deus pelo fato de todas as coisas existirem primeiramente nele. E isso veio à existência por causa do seu poder, por causa do seu amor. Quando nós vemos também, nós vemos a ação do Espírito Santo nessa questão. Olha só, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E esse texto nos ensina duas coisas, irmãos.
Primeiro, que o Espírito Santo não tem problema, não tem dificuldade em caminhar em meio às trevas. Então o Espírito Santo ele estava andando no mundo em meio às trevas. E isso é algo profético para nós também, porque nós somos seres pecaminosos, carentes da glória de Deus. E o Espírito não tem problema em estar em nós, andando em meio às nossas trevas. Só que entenda, isso não é motivo para você não ter mudança. Se o Espírito está em nós, então isso é um motivo de mudança. Então não é para me viver em pecado, porque o Espírito de Deus está em mim, me transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, ou seja, o Espírito Santo não tem problema em andar em nosso ser pecaminoso, mas ele anda com um propósito. Já viu aquele versículo que diz que o Espírito Santo se entristece? É isso, ele está em nossas trevas e quando não estamos dando ouvido a quem ele é e a sua voz, nós estamos falando, irmãos, que nós estamos dando a entender que ele está caminhando em nossas trevas e nós não estamos ouvindo a ele. Por isso ele se entristece. Então o Espírito Santo está em nós para que possamos ouvir a sua voz. Segunda coisa, o Espírito Santo veio atuar na terra. Isso é algo profético, porque Deus está criando, o Espírito Santo já estava lá. Assim que Deus cria, o Espírito estava sobre as águas, se movendo em trevas, meio às trevas. Então, ou seja, o que nós vamos entender disso? Que a ação do Espírito Santo é totalmente terrena. Olha só o que Jesus vai dizer, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então, ou seja, o Espírito Santo em Gênesis já estava atuando naquele que devia atuar, ou seja, na terra. Então ele está atuando em mim, está atuando em você para algo maior. E quem é a pessoa de Cristo Jesus? A pessoa de Cristo Jesus é um molde. Olha só o que vai dizer versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, na criação, ele estava olhando para o Filho, para o Espírito Santo e estava nos criando. Jesus era o molde da criação. Jesus é aquele que teria o corpo futuramente aqui na Terra, que seria gerado, mas Deus já estava olhando para ele, criando o ser humano. Então Cristo Jesus é o alvo da nossa imagem. Nós somos criados iguais a ele. E quando o pecado acontece, isso é quebrado. E por isso que Romanos vai dizer que nós somos predestinados para sermos a imagem e semelhança de quem? De Cristo, lá da criação. Porque ele é o nosso molde. Então todas as coisas estão em Gênesis capítulo 1. E agora alguns pontos importantes que nós precisamos entender. O que é a criação? Às vezes nós colocamos tudo muito igual, quando na verdade não é assim. Pensa no seguinte, para poder explicar o que eu quero dizer. Você tem uma casa, só que essa casa está vazia. Então nessa casa você vai começar a arrumar ela. Então você começa pela sala. Você coloca uma televisão, você coloca um tapete, você coloca um sofá, você coloca uma estantezinha para poder apoiar algumas coisas. Então você vai para a cozinha, você começa a arrumar uma geladeira, um fogão, você começa a colocar utensílios de cozinha. Você vai para o quarto, tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem uma mesinha de escritório, tem um lugar ali para você estudar, ficar. Então, ou seja, não adianta nada eu ser criado e colocado no mundo onde não tem nada. Mas o que Deus fez foi diferente. Ele criou todas as coisas para que quando nós fôssemos colocados neste lugar, nós venhamos a ser frutíferos. Então, ou seja, o que Deus tem nos ensinado é que Ele criou todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir. Então, o que Deus vai dizer nesse versículo e muitas outras coisas que Ele vai dizer é que Deus criou e tudo que Ele criou diz que ficou bom. Só que quando nós olhamos para a imagem, olha só, vamos ler alguns versículos. Vamos pegar como exemplo o versículo 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E isso vai fazer em toda a criação, só que quando chega no ser humano e ele cria a imagem e semelhança de Deus, sabe o que ele vai dizer? Lá no versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, ou seja, o ser humano é a maior criação de Deus e ele nos criou para usufruir do que havia aqui na Terra. Ele criou esse espaço para que nós pudéssemos usufruir. Então, ou seja, irmãos, a natureza está aí para você usufruir, os animais estão aí para você usufruir, o mundo está aí para você usufruir. Você quer conhecer a glória de Deus? Olhe para a criação de Deus. Amém? E aqui tem a parte da criação, onde ele cria o homem também, ele sopra o fôlego de vida, ou seja, Deus deu aquilo que estava nele, aquilo que estava nele ele passou a nós.
Então, ou seja, havia fôlego, vida em Deus, e Ele soprou isso em nós e agora nós viemos a ter vida. Então, ou seja, isso é uma criação, tudo que nós temos provém de Deus. Então nós entendemos um pouquinho sobre como a Gênesis acontece, como é a criação. E agora o que nós vamos fazer, irmãos, nas próximas aulas, é falar sobre o criacionismo, sobre o tempo de Deus, se foi realmente criado num tempo de 24 horas ou não. Então vamos falar sobre tudo isso. Amém? Espero você, em nome de Jesus. Deus o abençoe.